Muito bem, eu quero aproveitar e já fazer o parágrafo 60, que é uma continuação do 59. Diz a exortação apostólica: os mecanismos da economia atual promovem uma exacerbação do consumo. Mas sabe-se que o consumismo, com esse ismo na frente, é a patologia do consumo, né? Desenfreado, aliado à desigualdade social, é duplamente daninho. Para nós, portugueses do Brasil, é danoso, né? Para o tecido social. Ainda assim, mais cedo ou mais tarde, a desigualdade social gera uma violência que as corridas armamentistas não resolvem nem poderão resolver jamais. Servem apenas para tentar enganar aqueles que reclamam maior segurança, como se hoje não se soubesse que as armas e a repressão violenta, mais do que dar solução, criam novos e piores conflitos. Alguns comprazem-se simplesmente em culpar dos próprios males os pobres e os países pobres, com generalizações indevidas, e pretendem encontrar a solução numa educação que os tranquilize e os transforme em seres domesticados e inofensivos. Isso torna-se ainda mais irritante quando os excluídos veem crescer este câncer social, que é a corrupção, profundamente radicada em muitos países, nos seus governos, empresários e instituições, seja qual for a ideologia política dos governantes. Bom, tirando o fato aqui no final que o Papa fala na exortação apostólica, que é do sínodo, né, sobre problemas específicos de países, quando ele menciona aqui no final a corrupção, uma das coisas que a gente percebe no parágrafo 60 é, por exemplo, a situação dos países desenvolvidos com o contraste dos países muito pobres, como o caso da África. Aqui o Papa tudo indica que ele está tratando exatamente do problema de Lampedusa, ou seja, os africanos que fogem da violência, da guerra, da miséria na África e embarcam naqueles navios a troco, pagam e as pessoas não têm a mínima consideração e os náufragos são centenas e, se somarmos todos, são milhares, com a indiferença do mundo, da Europa de modo especial. A Itália e os italianos e os franceses não querem saber deles, porque vão atrapalhar. E assim por diante. Então, cria-se um ambiente muito difícil. Então, essa sensibilidade do Papa e também com relação à migração, que causa, de fato, causa problemas nos países para onde os migrantes acorrem em massa. A gente não pode esquecer que não é só a Europa que é vítima disso, não, porque a Europa fala mais, reclama mais, então atrapalha o sossego, o conforto da vida organizada dos europeus, onde baixam migrações, principalmente de países islâmicos. Então, o Papa está falando disso, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, que o Líbano, outros países do Oriente Médio, o Líbano recebeu migrantes que transtornaram todo o equilíbrio econômico e político do Líbano também. Mas os migrantes não são culpados, estão fugindo da violência terrível da Síria e de outros lugares. E agora, por exemplo, a Turquia também está recebendo muitos migrantes dos países em volta, fugindo da violência dos seus países. Mas são muitos, são verdadeiros êxodos, como no livro, como na Bíblia. São verdadeiro êxodo, onde populações inteiras, milhares e milhares de pessoas. Então, são problemas graves, são problemas sérios. Ou seja, o que tem que acontecer? Primeiro, resolver o problema desses países, para que as pessoas que estão fugindo, deixando casa, deixando família, muitas vezes separando familiares, não estão fazendo isso de bom gosto. Estão fazendo isso por necessidade, por sobrevivência.
E se isto vale no mundo, vale também aqui no Brasil e em todos os lugares. Nós vamos ver agora sobre um testemunho sobre o que nós, Exortação Apostólica Alegria do Evangelho, do Igor Emanuel, da paróquia São José e São Gabriel, do bairro Milionários, passionista lá do Padre Jorge, dando seu testemunho sobre como é ser um jovem evangelizador. Ele, como nós temos visto nos programas anteriores, a paróquia dele e os seus grupos estiveram visitando e compartilhando a vida cristã no sertão da Bahia. Vamos conferir. Leva-me aonde os homens necessitem de tua palavra, necessitem de força de viver. Nos dias de hoje, temos muitos caminhos que nos tiram de Jesus, mas eu acho que o maior desafio é aceitar e seguir esse caminho, aceitar esse chamado que Deus tem para nós, aceitar, porque convites para ir para balada, para beber, para usar vários tipos de droga é comum termos hoje em dia, mas temos poucos convites de participar de uma missa, participar de uma adoração, participar de uma equipe de música. Então, assim, o nosso maior desafio como jovem é aceitar esse chamado e não ter medo de encará-lo. Conduza-me à terra, que tenha sede de ti. Eu tive algumas missões regionais, aqui em bairros próximos mesmo, mas nesse formato de missão, de fazer uma viagem mais longa, foi a primeira missão. Eu me sinto muito privilegiado por ter esse chamado, por ter sido escolhido pela essa missão. Tenho certeza que foram todos escolhidos pelo dedo de Deus. Bem articulado o Igor, né? E lendo e comparando aqui com o que o Papa disse nesse parágrafo 60 sobre o consumismo desenfreado, a maior vacina contra o consumismo desenfreado é exatamente isso que o Igor está falando, né? É a vida cristã. Bom, eu vou passar a ler agora algumas participações. A Maria Helena, do Alto dos Pinheiros, sempre manda participação. Muito obrigado, um grande abraço para você, Maria Helena. Ela diz que, como sempre, gostou muito do comentário do De Olho na Realidade. O Marco Silva Araújo, do Santa Mônica, ele faz a seguinte pergunta: se Jesus nasceu em Belém da Judéia, porque ele era chamado de Galileu e de Nazareno? Porque, na verdade, o nascimento de Jesus em Belém foi um acidente de percurso, né? A família dele é de Nazaré, José e Maria eram de Nazaré e Jesus também é de Nazaré. É a raiz dele, lá no norte do país, né? Na parte da Galileia. Aliás, eu até queria comentar uma coisa interessante, foi lindo, né? Nós estávamos no grupo no ano passado, visitando Nazaré, aquela pressa, chegamos lá com medo de fechar a Basílica da Anunciação, lá em Nazaré, onde o anjo Gabriel apareceu a Maria, tem uma basílica, e lá tem o lugar exatamente da casinha de Maria. E nós, então, entramos na igreja naquela pressa, aí paramos. Naturalmente, a gente percebeu depois, a basílica deveria se fechar num determinado momento, mas como nós estávamos lá dentro depois que nós entramos, possivelmente não deixaram outras pessoas entrarem, porque já tinha acabado o tempo. Mas nós permanecemos lá dentro, tivemos calma de parar perto da capela e rezarmos o Ângelus, né, que é exatamente a oração da Anunciação. E qual não foi a nossa emoção, porque a gente nem estava sabendo exatamente que hora que era, por causa da viagem, um horário completamente diferente. Foi o primeiro dia, o segundo dia que nós estávamos lá, então todo mundo estava com um problema de horário, de fuso horário e assim por diante. E quando nós estávamos rezando o Ângelo na capela, onde está escrito assim: Hic verbum caro factum est. Aqui o verbo se fez carne. Nesta hora, os sinos, os grandes sinos da Basílica de Nazaré, construída na época de Papa Paulo VI, começaram a badalar. Aí nós achamos interessante, aí alguém lembrou, 6 horas da tarde, hora do Ângelus.
Foi exatamente a hora que a gente estava lá em Nazaré. E, portanto, Jesus é de lá, viveu lá, família dele é de lá e ele se chama Jesus de Nazaré. Belém foi um acidente de percurso. Aqui tem uma outra participação de alguém que não quis se identificar e faz o seguinte comentário. Por que a Igreja Católica traz em seu nome o Apostólica e o Romana, se católica quer dizer universal? Acho que universal ou católica engloba todos de qualquer época, depois de Jesus e de todos os povos, indiferente do país. Parece que não vai dar para explicar direitinho agora, não. Eu vou deixar para o próximo bloco para explicar, porque a pergunta é muito interessante e permite, muita gente não sabe que não é o nome. Existem duas coisas. Existem títulos, digamos assim, eclesiológicos que qualificam a Igreja de Cristo. Existe nome jurídico. São duas coisas diferentes. Só que é complicado. Vou explicar daqui a pouco no próximo bloco, questões de fé.